Salve galera! Hoje estudaremos a Lei da Tortura, a Lei 9.455 de 1997, uma das matérias mais cobradas nos últimos concursos públicos nas áreas policiais, como agentes penitenciários, agentes socioeducativos e nas áreas da educação e da saúde. Lei da Tortura. A Lei 9.455 de 1997, artigo 1º, constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. A linha A, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. A linha B, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. A linha C, em razão de discriminação racial ou religiosa. Vamos entender cada um desses incisos e dessas alíneas. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Primeiro, precisamos entender que a tortura existe dois tipos, a tortura própria e a tortura imprópria. A tortura própria é aquela que é cometida por qualquer pessoa. Já a tortura imprópria ela é cometida só por determinadas pessoas. E a linha A, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima. No caso, uma mãe que tem um filho traficante, aí um grupo de policiais invade a sua casa e ela tem um outro filho que nada tem a ver com o tráfico de drogas. Porém, esses policiais torturam esse rapaz para que a mãe possa estar dizendo onde o traficante está escondido. E a linha B, para provocar ação ou omissão de natureza. Isso é quando um bando armado invade a casa de um gerente de uma agência bancária, tortura sua família para que ele possa abrir o cofre. E em razão de discriminação racial ou religiosa, o Brasil é um país laico, onde existe a tolerância religiosa, existem vários tipos de religiões. Inciso 2º, mais um exemplo de crime próprio. Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça ou intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Pena, reclusão de 2 a 8 anos de prisão. Quando se fala em reclusão, é regime fechado. Inciso 1º, na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita à medida de segurança a sofrimento físico ou mental, por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. E o inciso 2º, que é um exemplo de crime de tortura imprópria, aquele que se omite em face dessas condutas, que tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. A tortura imprópria é um crime cometido só por determinadas pessoas. Exemplo, um delegado de polícia, um diretor de presídio, um diretor de lar de idosos, um diretor de instituições para menores. E a pena é de detenção. Detenção e de um crime de menos de 4 anos dá margem a você cumprir a pena em liberdade. Então ele já não é um crime tão grave quanto a tortura própria. Artigo 3º. Se resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos. E se resultar em morte, a reclusão é de 8 a 16 anos. Em regime fechado, como eu falei para vocês. Inciso 4º. Aumenta-se a pena de 1/6 até 1/3 se o crime é cometido por agente público. Inciso 2º, se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos. Inciso 2º, com redação dada pela Lei 10.741, de 1/10/2003. E inciso 3º, se o crime é cometido mediante sequestro. Inciso 5º, a condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada,
Inciso 6º. O crime de tortura é inafiançável, insuscetível de graça ou anistia. O condenado por crime previsto nessa lei, salvo em hipótese do inciso 2º, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. Vamos entender. Inafiançável é que você não pode pagar para responder e cumprir o crime em liberdade. Insuscetível de graça ou anistia é o perdão dado pelo presidente da República. Existem alguns crimes que não gozam dessas prerrogativas, que são o tráfico de drogas, a tortura e os crimes hediondos. Imprescritível é a ação de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito. O Estado nunca perde o poder e o tempo para punir esses indivíduos. Convenção contra a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, adotada pela Resolução 39/46 da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 84. Os Estados partes nesta convenção, considerando que, de acordo com os princípios programados na Carta das Nações Unidas, o reconhecimento dos direitos iguais e inalienável de todos os membros da família humana constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo, reconhecendo que esses direitos derivam da dignidade inerente à pessoa humana, considerando a obrigação dos Estados, nos termos da Carta, especialmente do artigo 55, de promover o respeito universal e a observação dos direitos humanos e das liberdades fundamentais, tendo em conta o artigo 5º da Declaração Universal dos Direitos Humanos e o artigo 7 do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, que estabelece que ninguém será submetido à tortura ou a tratamento ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, levando também em consideração a Declaração sobre a proteção de todas as pessoas contra a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos e degradantes, adotado pela Assembleia Geral em 9 de dezembro de 1975, desejando tornar mais eficaz a luta contra a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes em todo o mundo, acordaram no seguinte: parte 1, artigo 4º, inciso 1º, cada Estado parte assegurará que todos os atos de tortura sejam considerados crimes nos termos da sua lei penal. O mesmo aplicar-se-á à tentativa de infringir tortura e a todo ato praticado por qualquer pessoa que constitua cumplicidade ou participação em tortura. Inciso 2º. Cada Estado parte penalizará adequadamente tais crimes, levando em consideração sua gravidade. Artigo 5º. Inciso 1º. Cada Estado parte tomará as medidas que sejam necessárias de modo a estabelecer sua jurisdição sobre os crimes previstos no artigo 4º, nos seguintes casos: a linha A, quando os crimes tenham sido cometidos em qualquer território sob sua jurisdição ou a bordo de um navio ou de uma aeronave registrada no Estado em apreço. A linha B, o suposto criminoso for nacional do Estado em apreço. A linha C, quando a vítima for cidadã do Estado em apreço, se este o considerar apropriado. Legislação citada anexada pela Coordenação de Estudos Legislativo, a CEDI. Inciso 2º. Cada Estado parte também deverá tomar todas as medidas necessárias para estabelecer sua jurisdição sobre tais crimes nos casos em que o suposto criminoso encontra-se em qualquer território sob sua jurisdição e o Estado não o extradite de acordo com o artigo 8º para qualquer dos Estados mencionados no parágrafo 1º deste artigo. Inciso 3º. Esta convenção não exclui qualquer jurisdição criminal exercida de acordo com o direito interno. Cada Estado parte assegurará que suas autoridades competentes procederão a uma investigação rápida e imparcial sempre que houver motivo suficiente para se crer que
um ato de tortura tenha sido cometido em qualquer território sob sua jurisdição. Artigo 13º. Cada Estado-parte assegurará que qualquer pessoa que alegue ter sido submetida à tortura em qualquer território sob sua jurisdição tem o direito de apresentar queixa e de ter o seu caso rápida e imparcialmente examinado pelas autoridades competentes do dito Estado. Serão adotadas providências no sentido de assegurar a proteção do queixoso e das testemunhas contra qualquer maus-trato ou intimidações resultantes de queixa ou depoimentos prestados. Convenção Interamericana para prevenir e punir a tortura. Os Estados americanos signatários da presente convenção, consciente do disposto na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, no sentido de que ninguém deve ser submetido à tortura, nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, reafirmando que todo ato de tortura ou outros tratamentos ou outras penas cruéis, desumanos ou degradantes constitui uma ofensa à dignidade humana. É uma negação dos princípios consagrados na Carta da Organização dos Estados Americanos e na Carta das Nações Unidas, e são violatários dos direitos humanos e liberdades fundamentais, proclamados na Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem e na Declaração Universal dos Direitos do Homem, assinalando que para se tornar efetivas as normas pertinentes contidas no instrumento universal e regionais aludidos, é necessário elaborar uma convenção interamericana que previna e puna a tortura, reiterando seu propósito de consolidar neste continente as condições que permitam o reconhecimento e o respeito da dignidade inerente à pessoa humana e assegurem o exercício pleno de suas liberdades e direitos fundamentais, convierem no seguinte: artigo 6º. Em conformidade com o disposto no artigo 1º, os Estados-partes tomarão medidas efetivas a fim de prevenir e punir a tortura no âmbito de sua jurisdição. Os Estados-partes assegurar-se-ão de que todos os atos de tortura e as tentativas de praticar atos dessa natureza sejam considerados delitos em seu direito penal, estabelecendo penas severas para sua punição, que levem em conta a sua gravidade. Os Estados-partes obrigam-se também a tomar medidas efetivas para prevenir e punir outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes no âmbito de sua jurisdição. Artigo 7º. Os Estados-partes tomarão medida para que, no treinamento de agentes de polícia e de outros funcionários públicos responsáveis pela custódia de pessoas privadas de liberdade, provisória ou definitiva, e nos interrogatórios, detenções ou prisões, se ressaltem de maneira especial a proibição do emprego da tortura. Os Estados-partes tomarão também medidas semelhantes para evitar outros tratamentos ou penas cruéis, desumanas ou degradantes. Artigo 8º. Os Estados-partes assegurarão a qualquer pessoa que denunciar haver sido submetida à tortura no âmbito de sua jurisdição o direito de que o caso seja examinado de maneira imparcial. Quando houver denúncia ou razão fundada para supor que haja sido cometido ato de tortura no âmbito de sua jurisdição, os Estados-partes garantirão que suas autoridades procederão de ofício imediatamente à realização de uma investigação sobre o caso e iniciarão, se cabível, o respectivo processo penal. Legislação citada anexada pela Coordenação de Estudos Legislativos, SEDE. Uma vez esgotado o procedimento jurídico interno do Estado e os recursos que este prevê, o caso poderá ser submetido a instâncias internacionais, cuja competência tenha sido aceita por esse Estado. No caso do Brasil, Tribunal Internacional. Artigo 9º. Os Estados-partes comprometem-se a estabelecer em suas legislações nacionais
normas que garantam a compensação adequada para as vítimas de delito de tortura. Nada do disposto nesse artigo afetará o direito que possa ter a vítima de outras pessoas de receber compensação em virtude da legislação nacional existente. É isso aí, galera. Mais um estudo sobre a Lei da Tortura, a Lei 9.455 de 1997, com o professor Chagas. Um abraço.